Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E como é bom um dia após uma vitória do Vasco da Gama. E ainda mais uma vitória como foi a de ontem, quase 2 anos sem virar uma partida. O time da virada que não virava mais os seus jogos, há 8 rodadas seguidas sendo derrotado longe de São Januário. Então tinha que ser como foi ontem, tinha que ser com a cara do Vasco da Gama, tinha que ser sofrido, porque se não for sofrido, torcedor, não é Vasco, você sabe muito bem disso, e foi muito sofrido. Aos 43 o Vasco empatava e aos 50 o Vasco virava, com 2 gols de um cria das categorias de base. Então volto a repetir, tinha que ser daquela maneira. Mas calma, calma. A gente se empolga, a gente fica feliz. Ontem foi um dos melhores pós-jogo que eu gravei nesses 2 anos de canal. Não pela vitória, porque foi uma vitória banal contra o Operário, time que está caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas pela maneira como foi e por aquilo que eu venho falando para vocês durante todo esse ano de 2022, pela perspectiva de um futuro, pela esperança de sair desse limbo da Série B do Campeonato Brasileiro e por pensar em um ano que vem mais calmo para a nossa torcida, que merece, se merece. A gente vai falar sobre isso, a gente vai analisar essa partida, analisar o segundo tempo bom, o primeiro tempo pavoroso que o Vasco teve sob o comando do técnico Jorginho, falar sobre a entrevista do treinador, falar sobre os pontos positivos, falar sobre os pontos negativos, falar sobre a grana que a 777 Partners colocou dentro do vestiário para esse elenco honrar mais a camisa do Vasco e fazer com que no final do ano o torcedor vascaíno comemore o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Porém, contudo, vence o Clube de Regatas Vasco da Gama. E vence de virada. Mas antes de começar, torcedor, eu quero, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja Hoje Eu Posso Falar. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante Vasco. O canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo se inscreva, ajude o nosso canal. A gente quer muito chegar aos 69 mil inscritos. A gente travou, de fato, no número de inscrições nesse momento ruim que o Vasco viveu. Então, pela vitória de ontem, se inscreva, ajude o crescimento do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e, principalmente, ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e automaticamente você fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero iniciar aqui, primeiramente, ante de tudo, falando sobre o nosso torcedor. Pois como está aparecendo aí nessa imagem para vocês, é a nossa torcida. E quão surreal é o torcedor vascaíno, gente. Ontem, em Ponta Grossa, no Germano Krüger, o torcedor vascaíno lotou o setor visitante, mesmo tendo o valor dos ingressos 5 vezes maior do que para a torcida do Operário. O que é essa torcida do Vasco, que já esgotou os ingressos para o próximo sábado, diante do Novo Horizontino? O que vai ficar São Januário neste próximo sábado? Então, parabéns! Parabéns a você, torcedor do Paraná, parabéns a você, torcedor de Curitiba, por ter lotado o Germano Krüger e ter realmente mostrado o que é ser Vasco. Sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, vamos fazer o que temos feito nos nossos últimos vídeos. Chegamos um pouco para o lado e aqui está aparecendo para vocês como está a tabela neste exato momento. O Vasco tem 52 pontos, o Sport tem 49, o Sampaio Corrêa 48 e o Ituano, 47. O Ituano joga hoje contra a equipe do Cruzeiro. O que seria ideal é a derrota. O Cruzeiro já é o campeão, o Cruzeiro já subiu. A briga do Vasco não é mais com o Cruzeiro, então que ganhe, bata os recordes, faça festa, mas vença o Ituano hoje no Mineirão. O Ituano perdendo o seu jogo, a rodada termina dessa maneira, gente.
com o Vasco com 52, o Bahia com 53 pontos, pois empatou com o Novo Horizontino, e agora a pressão não está mais só com o Vasco não. A pressão também está com o Bahia. O Bahia na próxima rodada enfrenta o Brusque dentro de casa. Brusque que está também caindo para a Série C. Vai dar a vida jogando contra o Bahia na Fonte Nova. E o Vasco joga contra o Novo Horizontino. Um time que nesse momento tem chance de cair, mas ali está tranquilo e joga dentro de uma pressão que vai ser absurda do nosso Caldeirão. Ou seja, o Vasco vencendo e o Bahia empatando, o Vasco pode subir à terceira colocação e empurrar essa pressão toda para a equipe do Bahia. A tabela do Vasco hoje é muito boa, gente. O Vasco tem 52 pontos, joga mais 5 partidas, tem possibilidade de fazer mais 15 e terminar a tabela com 67 pontos. Joga 3 em casa. Vencendo as 3 contra Criciúma, Ituano e Novo Horizontino, vai a 61 e sobe. É certo. Vasco vencendo seus 3 jogos dentro de São Januário, sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então é só fazer o básico, só fazer o trabalho de casa, o que dá mais esperança. Ainda sobre isso, trazendo informação, então a gente volta aqui para o nosso lugar, pois de acordo com informações do jornalista Flávio Dias, a 777 Partners prometeu um grande prêmio para os jogadores do Vasco em caso de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse acordo foi feito pelo Paulo Brax e já está em vigor desde aquela goleada do Vasco em cima do Náutico por 4-1. O Paulo Brax prometeu e cumpriu. Disse que iria fazer de tudo pelo acesso. Está fazendo. Se esses jogadores subirem com o Vasco, terá a premiação no final da temporada. Sobre a partida, vamos falar sobre o que de fato interessa. E eu já quero começar falando que foram 2 jogos, gente. Para quem não acompanhou, dê uma olhada nos melhores momentos. Foram 2 partidas em 90 minutos. Uma, o primeiro tempo. Primeiro tempo ridículo. Um primeiro tempo pavoroso desses atletas do Vasco da Gama. Primeiro tempo pífio de um time que não merece em nada o acesso à elite do futebol brasileiro. Foi desses 2 últimos anos de canal que eu tenho, e acredito que de toda a minha história de torcedor, um dos momentos que eu senti mais vergonha de vestir a camisa do Vasco da Gama. Eu sentado no sofá, olhava o meu time ser engolido, derrotado por uma equipe que hoje está competindo para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu olhei e falei, o que está acontecendo? Eu olhei e pensei, eu não aguento mais ser Vasco da Gama. Porém, eu não sei o que é, não vou envolver o nome de Deus aqui, então eu vou falar que os deuses do futebol, nessa gíria, né, esportivamente, que é comentada, mudou totalmente a situação. Que o Vasco, que era um Vasco apagado no primeiro tempo, passou a ser o Vasco no segundo tempo. Um Vasco limitado, um Vasco com carência em várias posições, um Vasco fraco, mas um Vasco que competia. O Vasco tinha pouca técnica e pouquíssima técnica com o Edmar na lateral esquerda, com o Anderson Conceição sendo o capitão, com o Danilo Bosa ao lado dele, com o Leonardo Matos na direita. O que não tinha era técnica nesse time do Vasco no segundo tempo, mas tinha vontade, tinha garra, tinha a cara do Vasco da Gama. O Vasco que, como foi falado na entrevista coletiva do Jorginho, nos anos 2000, virou em cima do Palmeiras com 1 a menos. Um Vasco que falta técnica, pode faltar. Pode faltar técnica, pode faltar qualidade, mas jamais falte o que teve de sobra no segundo tempo. Garra e principalmente a vontade de ganhar o jogo, gente. O Bruno Tubarão, que com todo respeito ao atleta, é fraco, mas fez o gol, ó, bateu no peito e falou, aqui é Vasco, vambora, vambora, que isso é Vasco. E é isso que empolga, é isso que emociona. Então, parabéns. Um primeiro tempo ridículo e um segundo tempo que mostrou o que de fato é ser Vasco da Gama. Então, antes da gente prosseguir, dê uma olhada aí nas palavras do técnico Jorginho falando sobre exatamente isso. Esse primeiro tempo ruim e o segundo tempo muito bom da nossa equipe. É um grupo que tem o seu valor, que realmente assim, tem dado tudo, além da organização, mesmo a gente tendo perdido no primeiro tempo. Essa organização, a gente conseguiu recuperar isso para o segundo tempo. Foi nítido que a equipe conseguiu ter uma posse de bola, ter uma superioridade sobre o Operário. Tomamos um gol, mais uma vez, que a gente não poderia ter tomado de jeito nenhum. A gente tinha acabado de empatar e aí a gente toma um gol daquela forma que é uma ducha de água fria. Mas os jogadores
não se importaram com isso, continuaram confiantes, organizados, corajosos, e as movimentações nós colocamos ainda, né, mais para o segundo tempo, além do Tubarão, a gente colocou. Então, torcedor, tinha que ser dessa maneira, tinha que ser desse jeito. Inclusive, eu aqui, né, onde leio as pautas para trazer a vocês, coloquei, não podia ser diferente essa vitória. A última virada do Vasco havia sido na terceira rodada da Série B do ano passado, contra a equipe do Brasil de Pelotas, no dia 12 de junho. São 479 dias com esse tabu que foi quebrado na noite de ontem. Não podia ser diferente. 8 derrotas seguidas fora de casa. Não podia ser diferente. 3 pontos de diferença agora do Vasco. De virada. 3-2 aos 43 e aos 50. E sábado, tendo essa festa para o torcedor contra o Novo Horizontino e São Januário. Não poderia ser diferente. Então sábado, gente. Jogador, atletas do Vasco da Gama, honrem a camisa e honrem a torcida que vai apoiar vocês do início ao fim em São Januário nesse próximo sábado. O treinador do Operário, inclusive, falou, né, sobre isso, ficou muito chateado após a partida, disse, inclusive, o seguinte: nós somos um time frouxo, estou cansado de chegar aos 44 minutos e não sustentar o resultado. Não temos personalidade para vestir a camisa do Operário, disse aí o técnico Matheus Costa, revoltado, né, após a derrota da equipe paranaense. Ainda sobre o Gigante da Colina, trazer aqui o que eu achei. Primeiro, a reestreia do Alex Teixeira. Ele reestreou ontem. Essa é a grande verdade. Ontem o Alex Teixeira, que eu, você e toda a torcida vascaína queria ver, viu? Um atleta que deu 2 finalizações certas, fez 2 gols, acertou 27 dos 30 passes que tentou, deu uma assistência para a finalização e sofreu 3 faltas. Foi o Alex Teixeira que nós queríamos ver. Foi o Alex Teixeira que veio vestir a camisa 10 do Vasco da Gama, mesmo já tendo o Nenê com esse número nas costas. Foi o Alex Teixeira protagonista. Esse era o Alex Teixeira que o torcedor esperava. Ele apareceu, foi fundamental. E se eu tenho que colocar aqui, inclusive prefiro até mesmo colocar em uma ordem de importância, na minha opinião, o Alex Teixeira está presente nessa lista sobre o que aconteceu na vitória em cima do Operário ontem. Primeiramente, no topo da lista, o Vasco, a camisa, a torcida, a história, porque foi uma vitória do Vasco para o Vasco. Então, acima de tudo, quem ganha, quem tem que estar no topo dessa lista aí de importância no jogo de ontem é o Vasco. Tudo que envolve Vasco. Em segundo lugar, o Jorginho. Foi muito mal no primeiro tempo, começou com uma escalação ruim, fraca, mas teve o tempo de mudar. Mudou. Tirou o Raniel, tirou o Nenê, tirou o Leonardo Matos, colocou o Figueiredo de lateral, que deu uma assistência, ou seja, é treinador. O Fábio e o Maurício Souza jamais fariam isso. Então, parabéns, Jorginho. Terceiro, Figueiredo. Partidaça. Entrou no primeiro minuto e saiu no último. Teve fôlego até o final e fez o que nenhum lateral direito fez ainda nessa temporada. Havia feito, dado uma assistência. Parabéns, Figueiredo. E é claro, o Alex Teixeira nessa ordem aí, na 4ª colocação. Pontos negativos. Quando o Paulo Vitor está na esquerda, a gente quer o Edmar. E quando o Edmar está na esquerda, a gente quer o Paulo Vitor. Pífia a atuação do Edmar. Thiago Rodrigues falhou mais uma vez. Nenê não pode ser o cérebro dessa equipe. Falta intensidade, falta vigor físico. 41 anos hoje não dá mais para ser jogador profissional, ainda mais num clube como o Vasco da Gama. E Raniel. Torcedor não aguenta mais e a gente torce para que sábado ele não venha estar dentro de campo sendo titular do Gigante da Colina. São esses pontos negativos e os pontos negativos na minha opinião. E é claro, o Jorginho falou sobre essa partida, falou sobre essa virada, comparou, né, a virada de 2000 da Mercosul, onde ele estava dentro de campo, que é muito legal também de saber, e principalmente mandou um recado a você, torcedor vascaíno. Todos sabem que o Vasco é o time da virada, só que já fazia mais de um ano, né, que não tinha uma virada como essa. Lembrei sinceramente daquele jogo contra o Palmeiras, na Mercosul, que é hoje uma Sul-Americana. Você era muito novinha na época, talvez você nem lembre. Mas foi uma vitória fantástica em 2000. E realmente assim, eu fico muito feliz porque esse grupo merece. A gente demonstrou realmente que esse é o comportamento do Vasco, jamais desistir, né? Se entregar de corpo e alma. A gente, claro, falando especificamente daquilo que aconteceu no jogo,
Primeiro tempo ruim, equipe muito espaçada, a gente não bem posicionado, a gente não estava bem posicionado, principalmente que é o forte deles nos contra-ataques e bola em profundidade, a gente tinha que estar sempre com o jogador na sobra. Erramos no gol deles, a gente sabe que não fez um bom primeiro tempo, com pouca mobilidade, mas principalmente que a gente estava completamente espaçado e a gente não conseguiu jogar. Eu falo de todo o coração, torcedor vascaíno, a gente precisa de mais de vocês. Eu que tenho uma história aqui dentro do Vasco, vocês são excepcionais quando vocês estão juntos, quando vocês estão vibrando com a gente, porque nem todo jogador, vou falar de um atleta aqui, nem todo jogador é Romário. O Romário ele não estava preocupado com o que estava acontecendo de fora. Hoje mesmo, né, eu não tenho nenhuma preocupação da torcida me xingar. A torcida me xingou aqui o tempo todo, eu não me dirigi uma palavra para eles. Por quê? Porque eu tenho a maturidade necessária, mas eu preciso que vocês entendam o quanto vocês são importantes para o Vasco da Gama, o quanto quando vocês jogam junto, vocês ajudam muitos jogadores, principalmente os jogadores mais jovens, a terem essa confiança, principalmente dentro de casa. Então, apoiem, vamos junto, porque a gente vai alcançar o nosso objetivo se nós estivermos verdadeiramente unidos. Então, rapaziada, a gente fica por aqui. Este foi o Acorda Vascão, e que Acorda Vascão gostoso de fazer, sério, na boa. Que Acorda Vascão gostoso de ser feito. Antes de terminar, quero dar um recado para vocês, Hip Store, Vascão vencendo, Vascão de virada. Então, vai lá na Hip Store, se liga aqui na descrição, tem um link onde você vai ser redirecionado para a página. E cara, aproveita essa virada e adquira a camisa da Mercosul do Vascão que tá lá na Hip Store. A gente fez um sorteio e quem sabe nesses próximos dias a gente não pode fazer outro. Corre lá então, Hip Store, vista a Hip Store e sinta-se um craque, parceira e amiga aqui do canal do Gigante Vasco. Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado por ter ficado aqui até o final, né? Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, ajude o nosso canal, se inscreva no canal do Gigante Vasco. Vocês não têm noção quanto é importante para o nosso crescimento a sua inscrição. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.